E olha, quer dizer que a diretoria do Santos já está pensando, é claro que publicamente ninguém fala sobre o tema, mas já estão discutindo ali uma possível rescisão do Arão, caso ele não se recupere. E o Arão, clinicamente não tem nada, é isso, Jordão? Parece que o Arão sente o problema, mas quando vai fazer o exame, nada? É exatamente isso, Marcão. O Ilharão ele segue relatando dores na panturrilha e ele não conseguiu ainda emendar uma sequência de treinamentos com o Santos Futebol Clube no campo. Muitas vezes o Ilharão ele fica entregue para o departamento médico do Santos, para a fisioterapia e fazendo trabalhos apenas na academia. E do lado do Santos, os funcionários responsáveis pela situação do jogador alegam que ele tem uma sensibilidade para jogar e que não existe nada clinicamente falando com relação ao Ilharão. E isso frustra demais o Santos Futebol Clube, Marcão, que enxerga que se mais uma vez o Ilharão tiver a expectativa de retornar à equipe e voltar a ser relacionado e isso não acontecer, o Peixe já começa a estudar uma possível rescisão de contrato com o jogador que chegou no mês de julho à equipe do Santos e realizou apenas 7 minutos em campos jogados. Agora, Jordão, eu não estou defendendo o Arão, longe disso. Agora eu vou trazer alguns pontos que aconteceram no Santos, vocês sabem disso. De algum tempo pra cá. Vocês lembram do Marinho? O Marinho no Fortaleza nunca mais teve problema muscular, né? O Marinho, inclusive, chegou a fazer tratamento fora do clube, deu um problema danado sobre isso. O Soteldo, idem, né? O Soteldo tem problema no Fluminense, mas o Soteldo tem problema em tudo quanto é lugar, mas é um jogador que também sofria com muitas lesões. O próprio Neymar, desde que chegou ao Santos, teve ali o seu ápice no Campeonato Paulista, depois se machucou na semifinal do Campeonato Paulista e nunca mais voltou a ser aquele Neymar. Ou seja, é recorrente os problemas clínicos no Santos, Jordão. Eu sinceramente, eu não consigo cravar se o problema é do Santos ou o problema é do Arão. Porque nós já vimos no Santos Futebol Clube muitas coincidências, Jordão. Então, eu só acho o seguinte, eu acho que a grande dúvida da questão, para mim é o que mais intriga, e essa resposta que eu gostaria de ter será que o Arão chegou com esse problema? Eu acho que só o Arão sabe responder isso aí. Só a consciência do Arão pode falar sobre esse tema, ou alguém do Panathinaikos. Porque o Santos pode descobrir isso. É só tentar entender o histórico do Arão no Panathinaikos. O Arão já tinha o problema na panturrilha? Pra mim, Jordão, e aí não é informação, gente. Quando eu tenho informação, a gente fala. O Jordão trouxe uma informação aí. O que eu tô dizendo aqui está no eu acho. Eu acho que o Arão chegou contundido no Santos, Jordão. Essa resposta quem tem é o Arão, e se o Santos quiser ter, é só correr atrás de informações do Arão no Panathinaikos ou até mesmo na Turquia. Exatamente. E olha, isso aqui, Marcão, é informação também vinda do mesmo portal, é de que o Ilharão no Santos ele não chegou com lesão. E por que eu estou colocando entre aspas? Porque o Ilharão ele chegou ao Santos com um incômodo na panturrilha que a princípio não parecia gerar um problema ao Santos Futebol Clube. Só que depois da estreia, o edema foi diagnosticado. E lembrando, eu coloquei em aspas a lesão, porque entre os clubes, edema não é considerado lesão, porque não houve ruptura de fibras. Então, respondendo a sua pergunta, Marcão, o Ilharão ele chegou com incômodo. Não veio com lesão, como Alexandre Matos disse, porque o edema não se encaixa nesse tipo de situação. Mas que ele chegou com um problema na panturrilha no Santos, isso aconteceu. Ele tinha um incômodo que posteriormente virou essa bola de neve. Perfeito. Então tá aí. O Ilharão podendo rescindir o seu contrato com o Santos Futebol Clube caso não evolua fisicamente. O Santos alega e pessoas de dentro do clube, né, entendem que não tem nada, que não existe nenhum problema diagnosticado que limite o Arão a realizar as suas atividades. Já o jogador está com a região sensível, entende que não está apto a realizar os treinamentos na mesma intensidade dos demais jogadores ou jogar as partidas pelo Santos Futebol Clube. Então existe aí
uma situação muito parecida, por exemplo, e é só, para quem não se lembra, dar um Google, no caso Marinho. O Marinho dizia ter um problema, o Santos dizia que o Marinho não tinha um problema, o Marinho buscou ajuda fora do clube, deu um bafafá danado, o Marinho não jogava, ele vai pro Fortaleza, ele joga, ele vai pro Flamengo, ele joga. Então eu não sei, Jordão, eu não sei se eu fico do lado do Santos nessa não, porque se eu olhar o histórico, poderemos perceber que o Santos muitas vezes falhou no seu departamento médico. Então, eu prefiro ter cautela no julgamento. Agora, o que eu não quero ter cautela é em dizer que até agora o Arão é um grande mico no Santos Futebol Clube. Eu não sei se a culpa é do Santos, eu não sei se a culpa é do Arão, mas são 2 meses e meio que o Arão não consegue jogar pelo Santos Futebol Clube. Isso dá para dizer, né, com toda certeza. Bom, meu caro Jordão, o Santos encerra as contratações na temporada 2025. Passa a régua e fecha a conta, Jordão. Vamos fazer um resumão de todos os contratados pelo Santos Futebol Clube na temporada 2025. E a lista é grande, hein? 20 contratados em 2025 pelo Santos Futebol Clube e colocamos aí todos em ordem de chegada. O Zé Ivaldo, que foi o primeiro contratado na temporada, depois o Santos contratou e anunciou o Luizão, posteriormente teve a chegada do Léo Godoy, Tassiano, o atacante Tiquinho Soares, o meia Neymar Júnior, o ponta Gabriel Veron, o meia atacante Álvaro Barreal, o meia Benjamin Roleiser e o atacante David Washington. Já a partir da primeira janela de transferências, o Santos contratou o volante Zé Rafael, o volante Ilharão, o lateral direito Igor Vinícius, o ponta Gustavo Cabadeiro, o lateral direito Mike, o meio-campista Vitor Hugo, o atacante Lautaro Dias, os zagueiros Adonis Frias e Alexis Duarte, e está encerrando a contratação do Bilal Brahimi, sendo a última destes 20 mencionados. Perfeito. Jordão, vamos avaliar os 20 contratados? Com Bora. 4 classificações. Ótima, boa, ruim, péssima. E para aqueles que ainda não jogaram, vamos aguardar. Perfeito? Então vamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Aliás, para aqueles que não jogaram, Jordão, vamos analisar com base no histórico do atleta. Vamos avaliar também com base no histórico do atleta. Então, ótima, boa, ruim ou péssima. 4 classificações para as contratações. Então vamos lá, meu caro Thiago Jordão. Vamos analisar o primeiro nome. Começando com Zé Ivaldo. Olha... Você canta o nome, eu dou a minha opinião, passo a bola para você pra gente ter uma boa dinâmica. Jordão, vamos lá. Maravilha. Então, o primeiro contratado na temporada é o zagueiro Zé Ivaldo, que veio por empréstimo da equipe do Cruzeiro com obrigação de compra em caso de metas atingidas. Uma boa contratação por parte do Santos Futebol Clube e não entendi até hoje porque o jogador chegou a ser afastado. Pra mim, boa contratação, Jordão. Olha, pra mim também é boa, Marcão. Eu acho que quando ele chegou, eu confesso que eu não fiquei tão empolgado assim, mas pelo que ele entregou, eu acho que sim, é uma boa contratação do Santos. E logo depois tivemos a chegada do Luizão, Marcão. Ele que veio da equipe do Novo Horizontino, esse em definitivo. Olha, o Luizão, pra mim, foi uma boa contratação quando o Santos contratou, mas infelizmente tem se mostrado uma contratação ruim, a verdade é essa, né? Quando o Luizão foi contratado junto ao Novo Horizontino, eu elogiei a contratação do Luizão por entender que era uma aposta válida, um jogador novo de qualidade. Porém, com os jogos que o Luizão realizou, nesse momento eu vejo como uma contratação ruim. Ele se mostra até aqui, ele pode virar o jogo, ele pode reverter o cenário, mas nesse momento eu coloco como ruim a contratação do Luizão. Olha, eu confesso que quando o Luizão chegou, Marcão, a ideia eu acho boa. Você contratar um zagueiro jovem, vide que você já tinha vendido um outro atleta jovem, que seria o Jair no futuro. Só que eu achei a contratação péssima.
Porque o Luizão, Marcão, eu acompanhei no ano passado a Série B, espero nunca mais acompanhar isso. Ele fazia alguns jogos interessantes, mas ele era um entregador de paçoca no Novo Horizontino. Não à toa o Novo Horizontino não subiu por culpa dele, que fez um gol no jogo contra o Paysandu e que também deu título pro Santos. Então, a ideia de ter um zagueiro jovem eu acho boa, mas do Luizão ser escolhido eu achei péssima. Perfeito. Vamos a mais um nome, meu caro Thiago Jordão. Léo Godoy, Marcão, esse que já saiu. Péssimo. Simples e curto. Péssimo, Marcão. Se a gente quiser, a gente até inaugura a categoria Léo Godoy. Péssimo, muito ruim. Tassiano Tassigol. Olha, Tassiano que chegou por valores muito caros do Santos Futebol Clube. Marcão, Tassiano pra mim é uma contratação ruim. Ruim pelos valores e também pelo que o jogador vem entregando. Com os valores envolvidos, ela é péssima a contratação, Jordão. Explico por quê. O Tassiano, eu sempre digo isso aqui, o Tassiano faria sentido se ele tivesse chegado ao Santos de uma outra forma. Por um valor menor, com ele tendo passe, né? Aí você poderia entender a chegada do Tassiano. Eu não acho o Tassiano tão ruim como ele tem sido, não acho mesmo. Até seria favorável a vinda do Tassiano em outro modelo de contratação, não no modelo que foi feito. Então, pagando mais de 30 milhões de reais pelo Tassiano e jogando a bola que ele jogou até aqui, a contratação é péssima, na minha opinião. Mais um, Jordão, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares do Povo, Marcão. Ele que veio naquela negociação envolvendo o Jair, o Santos desembolsou 3 milhões de euros nele e, pra mim, contratação ruim, Marcão. Eu acho que não era o momento de trazer o Tiquinho Soares, eu vejo que o Santos não analisou o histórico dele e eu considero uma contratação ruim. Olha, o Tiquinho, acho que os valores envolvidos também na compra do Tiquinho foram acima do mercado. 3 milhões de euros para um jogador de 33 anos de idade que estava em queda técnica e física já no Botafogo. Em outro modelo de negociação, eu até entenderia e diria para vocês, ok, boa contratação. Agora, não pagando 3 milhões de euros, como o Santos pagou pelo Tiquinho Soares, e um salário de R$1.390.000, que é o salário do Tiquinho. Portanto, nesse combo, eu classifico como ruim a contratação do Tiquinho Soares. Neymar Júnior. Olha, olhando na época, ótima. Ótima contratação, excelente o Neymar ter voltado para o Santos, mas analisando o que ele conseguiu entregar para nós, eu vou deixá-la como boa ainda, Marcão. Eu acho que ainda não chegou no estágio de ser ruim, só que o Neymar Júnior está muito aquém daquilo que nós poderíamos imaginar. Jordão, eu vou contigo nessa, tá? Eu vou contigo nessa. Em janeiro, ótimo. Em setembro, ruim. Ruim. Tá? Então eu vou fazer uma média aí e vou deixar ele como uma boa contratação, tá? Eu vou fazer uma média. Porque a verdade é o seguinte, a ideia de trazer o Neymar foi espetacular, do Santos e do Neymar que quis voltar. Mas infelizmente o dia a dia, os resultados esportivos não são bons, gente. Não são bons. Não são bons. Então, ideia ótima, momento ruim, média eu vou deixar como boa, acreditando que o Neymar, nesses próximos 3 meses e meio de contrato, possa fazer aquilo que ainda não fez nesse retorno do Santos. Agora, Gabriel Veron, Marcão. Péssimo. Gabriel Veron. Péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins, em memória. Péssimo, ridículo, Marcão. Dá pra colocar ele na categoria Léo Godoy também, esse aqui é um poupa-tempo. E agora, Álvaro Barreal, Marcão. Ele que veio por empréstimo do Cincinnati da MLS. Bom. Boa contratação, na minha opinião. Boa. Acho uma excelente. E agora ele, hein? Cuidado, hein, Marcão. Benjamin Roleiser. Então, cara... Até aqui ruim, na minha opinião, Jordão. Ele tem espaço para melhorar, ele tem espaço... Veja o Garro que fez ontem. É que assim, a nossa régua tá muito baixa, Jordão. Eu falo para você, se o Roleiser fizer uma jogada como o Garro fez ontem, a torcida do Santos vai pirar. Vai falar que o Roleiser é o melhor jogador da história desse clube gringo, né? O Roleiser não jogou nada até agora, gente. A verdade é essa.
O Roleiser fez 3 partidas boas no universo de 20 e poucas partidas que jogou com a camisa do Santos. Então, a grande decepção, tá certo, Jordão? Pra mim, ruim. Até agora, a contratação do Roleiser, ela é ruim. Vou comentar a mesma coisa, Marcão. Pra mim, o Roleiser, quando ele chega, é uma contratação ótima, só que o desempenho dele, com base nos valores, é péssima. Deixa muito a desejar, Marcão. Então, por isso eu coloco ele como contratação ruim nesse momento. E agora, David. Ih, rapaz. Esse aí me enganou, viu, Jordão? Esse aí me enganou. Eu achei ótimo quando o David foi contratado. Eu era muito fã do David. Aliás, muita gente fala que, não, Marcão, você exagera para um caso ou outro. Quando o David Washington foi vendido, com o Andrés Rueda, quem acompanhava o Varanda sabe como eu fiquei bravo com aquela venda do David Washington para o Chelsea, tá? E é verdade dizer que eu fiquei muito feliz quando ele foi contratado por empréstimo. Mas não jogou nada, Jordão. Eu acho que a ideia foi ótima. A ideia da diretoria foi ótima. Mas a entrega do David Washington foi péssima. Então, Jordão, eu não culpo a diretoria nessa. Eu tiro a responsabilidade da diretoria. E, pra mim, coloco toda a responsabilidade no David Washington. Péssimo, Jordão. Sem dúvidas, péssimo. Isso porque a diretoria do Santos ainda moveu muita coisa, Marcão. Foi muito flexível na negociação com a equipe do Chelsea. Então, para mim, o David Washington é uma grande decepção, se não for a maior dessa atual temporada. Péssimo. E agora, Zé Rafael, Marcão, vindo do Palmeiras. Ah, Jordão, muito precoce ainda, porque o Zé Rafael não conseguiu jogar a bola que a gente imagina. Olha, 15 milhões de reais foi o que o Santos pagou para o Palmeiras, né, pelo Zé Rafael. Eu achei uma boa contratação, Jordão, mas está devendo ainda. Eu penso igual, acho uma boa contratação, mas ainda deve muito, né? Mas é claro que ele tem um grande período ainda para melhorar com a camisa do Santos. E esse daqui, William Panturrilha Arão, Marcão. Péssimo. Péssimo. Muito ruim, muito ruim. Eu até achava a ideia bacana, só que das condições que estão sendo apresentadas, péssimo. Igor Vinícius. Ô, Jordão, e até sobre o Igor sobre o Ilharão, perdão, já começou errado. Aquilo que começa errado, dá errado, Jordão. Entendeu? Já começou mal a situação do Arão no Santos. Não, posso estar sendo até precipitado. Não vai rolar. Não vai rolar. Começou desgastada a relação. É que nem relacionamento, Jordão. Quando você começa um relacionamento e já começa a brigar demais no relacionamento, tenha certeza que não vai rolar, entendeu? O relacionamento tem que ser leve. Quando o relacionamento ele é um relacionamento pesado para uma das partes ou para as duas partes, isso significa que não vai rolar, não vai dar certo. São sinais que as coisas não vão acontecer bem. Então, começa mal, turbulento o relacionamento Santos e Arão. Não vai rolar, viu, Jordão? Vamos ao próximo. Igor Vinícius, Marcão, ele que veio do São Paulo. Péssimo. Eu não entendo porque o Santos foi contratar esse jogador do São Paulo. Não entendo. Não entendo. Marcão, ele não jogou tão mal assim, é verdade, mas não dá pra entender, cara. Não dá pra entender como que você vai pegar um jogador que tá chutado do seu rival. Se você quer ir buscar jogador do seu rival, contrate o melhor dele, não o pior. Não faz sentido. Péssimo. Péssimo. E eu não vejo ele pior do que o Sherman, Marcão. E se a interpretação é que o Sherman é pior que ele, manda o Sherman embora então, porque não existe um mundo em que o seu reserva, ser o Igor Vinícius, ele é melhor do que um garoto da base que tem potencial. Péssimo. E agora o próximo é o paraguaio Gustavo Cabadeiro. É difícil avaliar, Jordão, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho uma contratação ruim, tá? Ainda é cedo para falar que esse cara não deu certo no Santos, mas eu não teria trazido, tá? Eu não teria contratado o Gustavo Cabadeiro. Pelos momentos que eu vi dele, não é jogador do nível do Santos. Eu torço muito, Jordão, para que ele seja, por exemplo, um jogador que tenha sorte, que tenha estrela. Às vezes ele se encaixa, por exemplo, num jogo ali fora de casa, com velocidade, como foi contra o Cruzeiro. Ele é um jogador ali aguerrido também. O cara não tem técnica, tem que ser aguerrido. Mas eu, sinceramente, até agora não me agradou. A gente brinca muito sobre o Messi paraguaio e tal,
mas ele não mostra qualidade para chegar ao Santos. Eu acho que é uma contratação ruim, pelo menos até aqui. Concordo. Para mim é uma contratação ruim. Eu não vejo motivos para você trazer um jogador como ele, mesmo que você não vê características na base iguais às dele. Então eu acho que o Santos fez uma contratação ruim e equivocada. Próximo da lista, lateral direito, Mike, que veio do Palmeiras. Boa contratação, que ainda não virou. Eu coloco o caso Mike parecido ao caso Zé Rafael. Boa contratação, mas começa mal, Jordão. Exato, eu acho até que foi uma ótima contratação, Marcão. Eu gostei da chegada do Mike. Eu acho que o Mike ele poderia ser o jogador a preencher a vaga e não dar espaço para ninguém, só que até aqui ele pouco conseguiu entregar com a camisa do Santos. Na nossa visão, ele fez apenas uma partida boa, justamente contra o Cruzeiro. Agora vamos começar com a safra de jogadores vindos mais recentemente nas últimas 2 semanas, iniciando com Vitor Hugo vindo do Flamengo. Boa contratação, Jordão. Acho que é um jogador jovem de 21 anos, que tem um bom porte físico para o meio-campo. Vi alguns momentos desse jogador atuando com a camisa do Flamengo. Expectativa equilibrada sobre ele, na minha opinião. Acho que não dá para criar tanta expectativa, mas eu acho que o custo-benefício é bom. É claro que a única coisa ruim dessa negociação foi o Santos não ter o valor do passe fixado para exercer a compra no final do empréstimo. Mas eu coloco como boa contratação a do Vitor Hugo. Também coloca, é um jogador jovem que tem qualidade, que pode evoluir muito no Santos, que além do mais é um jogador de características diversas, né? O jogador joga como 8, joga como 10, se precisar ele atua também um pouquinho mais aberto. Gosto da contratação do Vitor Hugo. Agora a linha dos hermanos, começando com Lautaro Dias. Olha, o cara não jogou, mas eu preciso avaliar o jogador de acordo com o histórico dele, tá certo? Essa é a dinâmica aqui dessa análise. Eu tenho certeza que todo mundo está entendendo qual é a dinâmica da análise, né? Eu não estou falando do Santos porque ele não jogou, mas eu acho, e aí não sou engenheiro de obra pronta, depois que o cara jogar é muito fácil, mas eu vejo uma contratação ruim, meu caro Thiago Jordão. Eu acho que os números do Lautaro Dias não o credenciam para jogar no Santos. Torço para que dê certo, como eu disse sobre o Gustavo Cabadeiro, mas infelizmente os números não o credenciam. Eu não teria trazido, viu, Jordão? Ruim. E olhando como base os números, Marcão, até desce um pouquinho mais o sarrafo, para mim o Lautaro Dias é uma contratação péssima, porque o Santos precisa de um atacante fazedor de gols e contrato inverso, um atacante que não faz gols. Então por isso, para mim, a contratação do Lautaro Dias é péssima e eu espero muito que ele calhe a minha boca e que no futuro isso aqui vire um corte, Marcão. E agora, Adonis Frias, zagueiro vindo do Leão. Eu vou dar uma moral pro Frias aí, boa. Eu conheço pouco o atleta. Eu conheço pouco. Porque aí fica complicado. Eu tenho o ruim ou o bom, né? Entendeu? Eu vou dar uma moral pro argentino. Eu vou colocar como boa contratação. Mas com muito medo de ser uma contratação ruim mais à frente. Viu, Jordão? Mas eu vou colocar como boa. Vou dar um crédito pro argentino aí. Vou dar essa moral aí pra ele também, Marcão. Visto que ele comentou que joga nas 3 funções para zagueiros. Então... o Santos hoje não tem esses zagueiros que conseguem desempenhar mais de uma função. Vou colocar o Adonis Frias com base nisso que ele mesmo falou como uma boa contratação. Penúltimo agora, Alex Duarte, o paraguaio. Olha, Jordão, eu vi muitos lances do Alex Duarte, jogador de seleção paraguaia. Eu acho que foi uma boa contratação, Jordão. Eu tô esperançoso, eu tô mais esperançoso, e disse isso há algum tempo atrás, quando foram contratados. Eu tô mais esperançoso no Alex Duarte do que no Adonis Frias, tá? Pelas informações, pelos números, pelos vídeos que vi. Eu desconheço os 2 jogadores vendo ao vivo. Sinceramente, não me lembro de ter visto nenhum jogo ao vivo do Alex Duarte nem do Adonis Frias. Eu não engano ninguém, né? Mas eu tô mais empolgado com o Alex Duarte do que com o Frias. Eu acho que é uma boa contratação, podendo ser ótima, quem sabe, se ele realmente atuar bem no Santos Futebol Clube. Tem 25 anos, né, o Alex Duarte, né? Exato. É mais novo, inclusive, do que o Frias, que tem 27. Eu gosto. Boa contratação, Jordão. Gosto do Alex Duarte, Marcão. Eu acho que ele é melhor, inclusive, que o Adonis Frias. Para mim, o Alexis é uma ótima contratação. Ele é um zagueiro que também pode jogar, quem sabe, talvez do lado esquerdo, ali numa outra função, com uma saída do Luan Pérez, por exemplo, seja por vermelho, enfim, lesão. Eu acho o Alex Duarte uma excelente contratação. E, além do mais, ele é um jogador gabaritado, veio da seleção
paraguaia, Marcão. Ótimo. E agora ele. E o Bilal, Marcão, gostou? Ih, mamãe! O Bilal vem aí. E o bicho vai pegar Bilal Brahimi, o jogador argelino. Olha, Jordão, eu tava até empolgado até ler a matéria do Portal Trivela ontem, onde o jornalista do L'Equipe arrebentou com o tal do Bilal. Ele colocou o Bilal lá embaixo. Ele arrebentou com o Bilal. Então, Jordão, como eu prefiro acreditar no jornalista do L'Equipe, que conheceu o jogador durante um período lá na França, onde ele jogou por 2 equipes, uma delas o Nice da França, uma contratação ruim, na minha opinião. Pra mim, eu coloco até na categoria do péssimo, Marcão, porque com base naquilo que a gente tem de números, do que falou o jornalista e do que o Santos precisa, eu acho uma contratação péssima, Marcão, porque não é possível, e aí entra naquela base de Sherman, não é possível que o Matheus Xavier não seja mais jogador que esse cara ou que não tenha mais potencial que ele. Processos, né, Marcão? Eu acho uma contratação péssima.